tempo de meia-vida e datação por carbono 14. Nesse vídeo, vamos entender o conceito de meia-vida no decaimento radioativo espontâneo. Vamos ver que diferentes isótopos radioativos têm velocidade de decaimento diferentes. Vamos entender o método por datação do carbono 14 e resolver um problema. Para continuar vendo vídeos dessa série, experimentos inéditos e curiosidades, se inscreva no canal se não for inscrito. Também siga a gente lá nas outras redes sociais que estão lá na descrição do vídeo. Vamos lá. Decaimento radioativo, meia-vida. O decaimento radioativo é geralmente discutido em termos de meia-vida, T1,5, que é o tempo necessário para que se desintegre metade do número inicial dos núcleos. Esse conceito é probabilístico, visto que não sabemos quais dos núcleos vão decair na amostra e nem temos 100% de certeza no tempo de decaimento. Na natureza, vemos que isótopos diferentes têm tempos de meia-vida diferentes. E isso implica em não encontrarmos na natureza certos elementos, como o tecnécio 43, o promécio 61 e todos os elementos depois do urânio 92. Ou seja, temos 90 elementos naturais. Mas isso também não quer dizer que não existam isótopos radioativos dos elementos naturais. Por exemplo, o carbono, que tem sua forma mais estável como carbono 12. Existem vários outros isótopos, né? Alguns dos mais conhecidos são o carbono 11, que tem tempo de meia-vida de 20 minutos, o carbono 13, que é estável, e o carbono 14, que tem tempo de meia-vida de 5.730 anos. A tabela abaixo mostra algumas características de alguns isótopos naturais e artificiais. Então temos aí a comparação do urânio 238, que tem tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos, ele emite uma partícula alfa, e o urânio 235, que é menos estável, que tem um tempo de meia-vida de 700 milhões de anos, e ele emite uma partícula alfa também. Temos aí os artificiais, então temos o césio 137, que tem tempo de meia-vida de 30 anos, e ele emite uma partícula beta. Também temos o iodo 131, que tem um tempo de meia-vida de 0,022 anos, ele também emite uma partícula beta. E esse 0,022 anos equivale a cerca de 8 dias. O tempo de meia-vida pode ser útil para determinar a idade da Terra ou até para determinar a idade de um fóssil, por exemplo. Nesse vídeo, vamos entrar em detalhes no teste do carbono 14, utilizado para saber a idade de um fóssil. Vamos ver como isso ocorre. O carbono 14 se forma na alta atmosfera, quando átomos de nitrogênio são bombardeados naturalmente pelos raios cósmicos, que são os nêutrons. Então esses raios cósmicos colidem com o nitrogênio 14, formando o carbono 14 mais um próton. A maior parte do carbono existente é o carbono 12, mas o carbono 14 apresenta as mesmas características químicas do carbono 12 e reage para formar o CO2 na atmosfera. Então o carbono 14 reage com o O2 para formar o CO2. Esse CO2 com carbono 14 é capturado pelos seres fotossintetizantes e é repassado para os outros níveis tróficos através da cadeia alimentar. Esse carbono 14 tem o tempo de meia-vida de 5.730 anos e a todo momento acaba emitindo radiação. Porém, a quantidade desse isótopo nos seres vivos permanece constante, pois ele se repõe na alimentação. Mas quando o ser, seja ele planta, animal ou outros seres, morrem, ele não repõe mais esse carbono 14. E a quantidade do carbono 14 vai diminuindo conforme o tempo vai passando.
Então, aí embaixo temos a reação do carbono 14. Então, o carbono 14, ele forma o nitrogênio 14 e emite uma partícula beta. Bom, e pela quantidade, de carbono 14 existente no ser, podemos ter uma ideia de quando que ele morreu. Esse teste foi utilizado no manto de Turim, que ostenta uma imagem apagada de um homem. Aqui temos um negativo dessa imagem. Antes, achava-se que esse manto foi a mortalha de Jesus Cristo. Porém, testes com carbono 14 concluíram que o linho foi feito entre 1260 e 1390 depois de Cristo. Também temos que lembrar que esse método não pode ser utilizado para objetos com mais de 50 mil anos, pois a radioatividade se torna muito baixa para ser medida. Agora, vamos ver um exemplo da datação por carbono 14. Um fóssil de um animal foi testado com o método do carbono 14. Foi observado que a quantidade de carbono 14 era cerca de 12,5% se comparado com um animal parecido e vivo. Calcule a estimativa de tempo em que esse animal morreu. Dados: tempo de meia-vida do carbono 14 igual a 5.730 anos. Então, nesse exemplo, a gente tem que partir do 100%. Então, vamos supor que a gente tinha 100%, e aí, se passar uma meia-vida, o valor cai para 50%, que é a metade. Se passando mais uma meia-vida, esse valor cai para 25%. Se passando mais outra meia-vida, cai para 12,5%, que é o valor observado na questão. Ou seja, aí tivemos 3 transições, uma de 100 para 50, uma de 50 para 25 e outra de 25 para 12,5. Ou seja, se um animal ele tem 12,5% comparado ao que ele tinha antes, significa que se passaram 3 meias-vidas. Então, como é que a gente faz? Como temos 3 meia-vidas e cada meia-vida equivale a 5.730 anos, multiplicamos os dois valores. Quando multiplicamos, acabamos obtendo o valor de 17.190 anos atrás. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você conhece e se inscreva no canal se não for inscrito. Também deixe seu like. E até a próxima.